A paz do Senhor a todos que nos assistem. Estamos ministrando a aula, lição de número 5 para os adolescentes de 13 a 14 anos. Meu nome é Cristiane, eu congrego aqui na igreja do Jardim Fepasa, da Assembleia de Deus Ministério Belém, aqui da cidade de Jundiaí. E com certeza é um grande prazer estar aqui com vocês e aprender um pouco mais do que Deus tem para nós nesses dias que vivemos. Amém? Eu convido a vocês, neste momento, a abrir a nossa lição, para a lição de número 5, para que possamos continuar aí aprendendo e absorvendo mais do plano de Deus para as nossas vidas. E também não posso deixar aqui de fazer alguns agradecimentos, né? Agradeço ao nosso superintendente geral da Escola Bíblica Dominical, que nos deu algumas orientações. Também agradeço ao irmão Joel pela indicação, com imenso prazer e com muita responsabilidade de trazer esse ensinamento a todos os adolescentes que nos assistem. Também agradeço ao nosso pastor Ezequias e também agradeço ao nosso pastor Isaías, o pastor local aqui do Jardim Fepasa, e peço a todos que continuem orando por nós. Amém? Estamos firmes e sabemos que a vitória logo vem sobre nós. Amém? Fique firme aí. Não vou usar recursos com slides, mas peço que você se atente aí à minha fala, porque Deus tem grandes coisas para fazer na minha e na sua vida através desta lição, e ela com certeza vem num momento muito propício, um momento onde estamos necessitando fazer esse tipo de conversa, esse tipo de bate-papo. Antes de começarmos a aula, vamos fazer uma oração ao Senhor? Amém? Convido a você a fechar os teus olhos, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Altíssimo e Soberano, Tu conheces, Senhor, o nosso coração e sabe o que passa, Senhor, pelo nosso pensamento. E nesta manhã, Senhor, eu me coloco na Tua presença, pedindo que o Senhor nos guie, que o Teu Espírito Santo nos conduza, para que possamos ministrar esta aula, para que este ou esta que está assistindo venha a ser impactado por palavras, que ele possa trazer, Senhor, ao conhecimento dos teus filhos, Senhor, aquilo que está oculto, que o Senhor venha trazer o despertamento, a alegria, o contentamento e que possamos aprender, Senhor, mais e mais de Ti. Tira, Senhor, todo empecilho, toda barreira, Senhor, tudo aquilo que venha nos impedir de receber a bênção, e nós Te agradecemos por tudo, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado até aqui e sabemos que o Senhor está conosco em todo o tempo, Senhor. É para a honra e para a glória do Teu nome que damos início a esta lição e peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos conduza para que possamos absorver o máximo desse conteúdo aplicado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós então vamos tratar a lição de número 5, que tem como título Como Conviver com o Diferente. O destaque da nossa lição está lá no livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 18, que fala: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz e com todas as pessoas, né? Parece fácil, né? Parece fácil, mas não é, mas também não é impossível, né? Se a Bíblia nos ordena, nós temos que nos esforçar e nos empenhar, porque com certeza isso é possível. Esta lição tem 3 objetivos e eu gosto sempre de discorrer os objetivos, porque é uma maneira muito clara e muito fácil de percebermos se de fato a gente aprendeu, né, a respeito do assunto, a respeito da lição. O primeiro objetivo é compreender que as pessoas são diferentes uma das outras. Nós vamos também ensinar que a diversidade é uma dádiva de Deus e mostrar que se relacionar bem com o diferente depende de nós. Amém? Glória a Deus por isso, né? Você me responde uma pergunta, né? Quantas pessoas há na sua casa? Nós sabemos que a nível mundial nós estamos vivendo uma pandemia, o que levou milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo a juntarem em seus lares, né? Chamamos isso de quarentena. Quem pode evitar, fica em casa. E durante esse processo de quarentena, nós estamos talvez aí passando por alguns processos, né? Algumas descobertas que com certeza não seriam possíveis se não fosse essa situação caótica que vivemos, de fato, né? Na nossa família, com certeza, há muitas pessoas. Nós temos lares aí com pais e mães, né, irmãos, outros com só os pais ou só as mães, irmãos ou não, enfim, uma diversidade enorme, né, envolve as nossas famílias. Mas nós devemos sempre nos lembrar que cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua vontade e o seu desejo
firme, né, de querer ser, de querer conquistar. E isso precisa ser respeitado. Isso precisa ser tolerado muitas das vezes. Por que tolerado, irmã Cristiane? Porque às vezes a gente não concorda com a diferença do nosso próximo. Às vezes a gente não quer aceitar a diferença do nosso próximo, porque pra gente não tá certo, não é assim que funciona. Mas o que importa é que cada um tem a sua diferença e ela precisa ser respeitada. Ali no primeiro tópico da lição, sou diferente e daí, um pouco mais no terceiro parágrafo, no segundo parágrafo, a palavra de Deus traz uma lição que está lá: examinem tudo e fiquem com o que é bom, que está escrita na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 21. Examinem tudo, ou seja, observe tudo, né? Nós estamos num momento onde nós precisamos desenvolver o nosso sentido, que é a audição. Né? Eu te dou um conselho, adolescente, você que está assistindo a aula, que é para a idade de 13 a 14 anos, aprenda a ouvir, né? Muitos sábios dizem por aí que nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? No sentido de que nós devemos ouvir mais do que falar, né? Muitas das vezes nós falamos e não damos atenção ao ouvir, né? A palavra de Deus diz que é pelo ouvir a palavra, né? Nós temos que ouvir a palavra, ouvir aí ensinamentos, aconselhamentos. Então, você ouvindo tudo que passa ao seu redor, você vai examinar. E segundo os princípios cristãos, segundo a palavra de Deus, você vai reter aquilo que é bom e aquilo que não é bom você vai descartar, obviamente, certo? Então é importante, nós somos diferentes, características diferentes. Nós sabemos que a nossa lição, propositalmente eu pulei, mas existe aqui na lição, o texto base que fala a respeito da vida de José. Né? Com certeza você já ouviu falar sobre José, né? Um homem de Deus abençoado, passou por muitas lutas, mas que entendeu o propósito e foi um instrumento de bênção para dar livramento a todo o povo, né? Durante uma grande fome que atingiu ali a época. Mas o que eu quero trazer em relação a José, né? José, desde cedo, ele buscava os caminhos do Senhor, né? Desde cedo, ele estava atento aos ensinamentos do seu pai Jacó, né? E não por isso ele ficou longe das promessas, não por isso ele pendeu para outros lados, né? A palavra de Deus, logo no começo do capítulo 37 do livro de Gênesis, ela começa discorrendo a respeito da idade de José, que é de 17 anos, jovem, assim como você, com 13, 14 anos, que está assistindo a esta aula. Talvez outros estejam jogando bola, jogando videogame, assistindo algum filme inapropriado. Você está aqui aprendendo da palavra de Deus e isso com certeza já é uma bênção, já é um sinal de que você tem grandes frutos para colher lá na frente, amém? José não foi diferente de você. Muito jovem, ele já estava atento aos caminhos e a palavra de Deus diz que ele levava para o pai a má fama dos irmãos, ou seja, ele vivia entre os irmãos, ele estava sempre com os irmãos, que com certeza aprontavam muito na região e por isso tinham a má fama, né? Mas em nenhum momento você vai ver lá na história de José que ele se corrompeu a essas questões, né? Ele estava junto com os irmãos, convivia com os irmãos, pastoreava com os irmãos, mas ele não era corrompido pelas atitudes erradas desses irmãos. Muito pelo contrário, ele levava ao conhecimento do pai aquilo que ele achava, aquilo que ele julgava necessário levar. E por conta disso acabou passando aí por maus bocados, como nós vemos na história de José. Eu aconselho você a ler todo o capítulo de Gênesis no capítulo 37. Você vai se surpreender com a história de José. Uma história que começa de uma maneira muito trágica, muito assustadora, mas que termina de uma maneira maravilhosa que você deve, com certeza, assim que terminar essa aula, eu aconselho você a ir lá, ler e aproveitar o que o Espírito Santo tem para revelar a você também. Então, a lição que José nos deixa, né, nesse contexto, que embora ele viva em diversas, né, na companhia de diversas pessoas, né, no caso dele, irmãos, você vivendo na companhia de sua família, é importante que a gente não deixe se influenciar.
tá? Lembre-se disso, né? Você está influenciando ou você está sendo influenciado? Qual que é a sua posição neste momento, né? Você tem influenciado pessoas para o evangelho, para fazer a diferença, ou talvez você tenha se deixado levar por influenciadores que nós temos aí. Hoje nós vivemos o mundo digital, onde muitos influenciadores estão aí dispostos, né, a ganhar cada like, né, cada visualização a unhas, né, e brigam por isso, mas muitos deles não influenciam coisas boas, muitos deles não ensinam coisas que nós sabemos que devem ser ensinadas, e é por isso até que alguns já foram até, né, excluídos, porque se sabe que aquele fulano não é um bom influenciador, então as mães e os pais mais atentos a esse cenário, obviamente, impedem os seus filhos de assistirem esses vídeos, né? Mas para você, para mim, fica a pergunta: estamos influenciando ou estamos sendo influenciados por este mundo, né? Responda a pergunta você aí no seu pessoal e depois você avalia para que você possa mudar, caso a resposta não seja o que você espere, para que você possa mudar. Converse com o Senhor em oração, em intimidade, buscando na palavra, para que você seja influenciador como muitos outros jovens, né? Como Davi começou muito jovem também, como Samuel, muito jovem. Lembra da história de Samuel, que também deitadinho ali, ouviu o Senhor chamar e não entendeu, achou que era o sacerdote e por fim, lendo também a história lá do livro de Samuel, você vai entender melhor. Começou muito jovem, então você, jovem, adolescente na presença de Deus, é importantíssimo. Você tem tempo, disposição, você tem aí intelecto para aprofundar o seu conhecimento na palavra de Deus e você vai viver uma vida extraordinária, eu tenho certeza disso. O próximo tópico vai falar a respeito da diferença como um presente. E de fato não é? Nós somos diferentes um do outro, não somos? Nós já meditamos aqui, de fato, é diferente por quê? Por exemplo, se você já parou para observar, o pai ele sempre tem uma posição um pouco mais firme, um pouco mais rígida, né? Enquanto a mãe, muitas das vezes, já tem aquela posição mais segura, mais tranquila, mais suave, mais acolhedora, não é verdade? É claro que em alguns casos é o inverso, mas assim, a maioria, né, dessa forma, né? E aí você percebe o equilíbrio, porque enquanto um fica muito agitado, o outro já traz uma tranquilidade, uma paz para a situação, onde tudo se resolve da melhor maneira possível, né? E nós, por que isso é um presente? Porque isso complementa-nos, né? Isso faz com que a engrenagem do mundo, ela ande de uma maneira harmoniosa, né? Vamos dizer assim. Ou seja, eu sou diferente de Ciclano, que é diferente de Bertano, e assim por consequência. Então, um complementa o outro. O que falta em mim, eu acho na pessoa. O que falta na pessoa é possível encontrar em mim. Então isso é uma dádiva, por quê? Porque isso vai nos fazer pensar sempre num completo, sempre num todo, nunca no ser humano, né? O ser humano não é o centro das atenções, ele não deve ser o centro das atenções, né? A pessoa única, mas sim sempre no coletivo, sim sempre em grupo, sim sempre em família. Por quê? Na família, nós estamos falando da família porque a família é o palco onde nós vivemos os nossos maiores dramas, né, os nossos sofrimentos, as nossas alegrias, está tudo em família. E dali é que a gente põe para fora, né, para os nossos amigos, para os nossos colegas, vizinhos, para os nossos irmãos da igreja. Mas inicialmente tudo começa dentro da família. Então por que é um presente, uma dádiva? Porque é onde nós conseguimos perceber, nossa, louvado seja Deus, porque meu pai, ele tem esse pensamento, minha mãe tem aquele pensamento, eu sou assim, e meu irmão é assim, e embora existem de fato alguns atritos, né, nós não podemos negar, porque as diferenças, elas atraem esses atritos, né, e nós devemos lembrar sempre que as diferenças, elas devem ser acertadas, elas devem ser
tratadas de maneira espiritual e com muita maturidade. Lembrando sempre que o nome do Senhor tem que ser glorificado através das nossas vidas. Nós temos que ser exemplos para esse mundo lá fora. Então, quando nós estivermos diante de uma diferença que traga algum tipo de tensão, algum tipo de confronto, não estou dizendo para você fugir do confronto. O confronto muitas das vezes é necessário, é preciso ser feito. Nós precisamos chegar na pessoa de fato e confrontar, mas de maneira sábia, de maneira respeitosa, de maneira que se resolva a situação e se busque ali junto num consenso uma melhor saída, uma melhor alternativa para a solução daquele problema, não é fato? Nós precisamos de fato chegar a este momento, como José teve esse confronto. Chegou um momento em que os irmãos voltaram ali para o Egito a pedido de comida, porque a cidade onde eles estavam passava uma severa fome. Ele teve esse confronto, ele precisou chegar um momento e falar: eu sou José, aquele que vocês jogaram no poço e venderam, né? Vendeu como escravo, fui vendido como escravo, mas eu entendi que era plano do Senhor para que hoje eu estivesse onde eu estou. Então olha só, o confronto é necessário para que o plano, para que a glória do Senhor seja manifestada, para que a gente entenda os processos que se seguem, né? Mas é necessário sabedoria. De maneira nenhuma podemos nos envolver em escândalos. Em momento nenhum podemos ser vistos aí como más testemunhas, né, de coisas que às vezes a gente prega, mas não vive. Não siga esse raciocínio. Viva o que você prega, né? Exatamente como assim é. É claro que nós vamos cometer erros, porque nós não somos perfeitos, nós somos humanos, mas percebendo que você cometeu erro, você se apressa em se arrepender, em pedir perdão, tanto para a pessoa ofendida, quanto principalmente para Deus, que é quem ofendemos primeiro, e tudo vai dar certo para a honra e glória do Senhor, amém? Então a diferença é um presente, por quê? Porque sempre nos faz lembrar que a criação de Deus é algo peculiar, é algo que saiu do coração de Deus. Se você olhar para qualquer canto, não só digo isso entre pessoas, mas a criação do Todo-Poderoso, tudo tem o seu formato, nada é igual. Nós seres humanos não somos iguais, não falando só de personalidades, mas também de características, né? Nós temos aí várias raças, nós temos vários tons de pele, cor de cabelo, cor de olhos, somos diferentes, e uma coisa que nos torna ainda único é a nossa, como nós podemos dizer, a nossa digital, né? Você pode ser gêmeo, né, ou trigêmeo, enfim, mas a tua digital é única, é só sua, pertence a você, e através dela você é identificado entre tantos, entre muitos, só você tem ela, amém? Essa é uma característica muito especial que o Senhor separou para nós durante a sua criação, e não tem como não pensar, né, nessa questão em relação ao presente, né, a diferença ser o presente, quando a gente fala no nosso convívio, né, dentro da igreja, né? Quando nós estamos dentro da igreja ali participando dos ensaios com os adolescentes, das atividades que são desenvolvidas com muito carinho pelos líderes, né? É importante respeitar os líderes, é importante sempre acatar as orientações, participar dos encontros. Por quê? Porque é nesses encontros onde essas diferenças vão ser evidenciadas e onde através dela nós vamos ser tratados, né? É importante que você participe e que você divulgue a ideia, que você compartilhe a ideia com seus amigos na escola, né? Nós sabemos que nós vivemos um mundo onde os jovens, eles passam por severas críticas em relação à aparência, maneira de se vestir, é o que nós chamamos de bullying, não é verdade? Quantos de nós já não passou por alguma experiência? Você deve passar por isso, infelizmente, né? Quantos de vocês não são taxados por um nome ou outro nome, por conta de uma aparência física, um modo de se vestir, uma maneira de pensar, um modo de viver, e isso com certeza não agrada a Deus. Deus não faz. Jesus Cristo, quando esteve conosco e durante
o seu ministério e nos ensina que ele não fez acepção de pessoa, então ninguém deve ser descartado, ninguém deve ser posto de fora do nosso círculo. Todos nós somos unidos pelo amor de Jesus Cristo e pela graça, né? A graça que nos foi concedida mediante ao sacrifício na cruz do Calvário. Então eu tenho uma mensagem especial para você. Talvez você esteja um pouco desanimado por conta do bullying que você tem sofrido, porque você é diferente. As pessoas não te entendem e você é deixado de lado, dizendo para você: fique em paz, fique tranquilo, porque Deus sabe de todas as coisas e a justiça de Deus é certa e vem na hora certa, né? Coloque o seu coração, o seu pensamento nas coisas de Deus, leia a palavra, medite, fale com o Senhor em oração aquilo que te magoa, aquilo que te chateia, e com certeza o Senhor vai dar um escape para você, mas é importante que você não desanime, que você não recue diante dessas circunstâncias, né? A palavra de Deus nos diz também que quando uma lamparina ela é acesa, ela não é acesa para ficar debaixo de uma cama, escondida em algum armário. Não, quando a gente acende uma vela, quando nós acendemos uma lamparina, é para colocar sobre a mesa, é para colocar pendurado no telhado, ou seja, para ficar em evidência. E lembre-se que nós cristãos, nós temos esta luz, a luz do Espírito Santo sobre as nossas vidas, e que muitas das vezes incomoda aquele que está nas trevas. E por incomodar os que estão nas trevas, muitas das vezes nós somos excluídos, nós somos deixados de lado. Por quê? Fulano não faz isso mesmo, fulano não gosta de fazer aquilo, fulano não entende, fulano só fala da Bíblia. Então nós somos excluídos, e isso pode trazer nessa idade que vocês estão passando algum tipo de sentimento de que foram deixados para trás, de que o mundo não quer vocês. Mas fiquem atentos, não deixe o inimigo soprar sobre o coração de vocês essa mentira, porque na verdade, se isso acontecer com vocês, o nome do Senhor está sendo glorificado, né? Porque a Bíblia já diz, né? Já diz para nós que nós seríamos odiados pelo nome, né? De Jesus Cristo, né? Aquele que realmente decide seguir a Cristo, ele passa por esse tipo de retaliação porque eles não conseguem entender esse brilho que há sobre nós. Então, às vezes, você está sendo deixado de lado porque você está brilhando, e isso é bom. Isso é bom, mas é importante que você não deixe jamais esse sentimento tomar conta do seu coração, deixar você pensar que você é solitário, que você não tem amigos. Se você não tem amigos, peça para Deus preparar um amigo especial, um amigo que seja coerente, que seja cristão, que te ajude, porque a Bíblia mesmo fala, é melhor que esteja em dois, né, do que em um, porque se um cair, o outro com certeza vai ajudar a levantar, né? Então, fique tranquilo, se você está passando por esse processo de exclusão, achando que está solitário, não tem amigos por conta do cristianismo, é uma mentira que o inimigo está soprando sobre a sua vida. Na verdade, você está brilhando e incomodando aqueles que não querem abrir mão, que não querem se arrepender, não querem ouvir a palavra, mas continue brilhando. Tem uma cantora que tem um CD, que o nome do CD é Acenda Sua Luz. Eu acho muito interessante esse título, porque de fato representa muito o Evangelho. Então a minha dica para você hoje é: acenda a sua luz, onde você estiver, seja na escola, seja em casa, seja no trabalho, seja com os vizinhos, com os amigos. Acenda a sua luz, não se preocupe, vão se incomodar, vão tentar te derrubar, mas o Senhor é contigo e você vai colher os seus frutos no momento certo, tá? Então, nossa, aqui a respeito da diferença como um presente, acho que deu para entender, né? Agora nós vamos para o último tópico, que trata sobre todos são diferentes e agora. Todos são diferentes, mas irmã Cristiane, o que a gente faz se todo mundo quer bater de frente, todo mundo quer que suas ideias sejam aceitas, todo mundo quer que a sua maneira de pensar seja aceita? Como que a gente convive nesse turbilhão de emoções, de sentimentos, onde as pessoas querem impor sobre nós algumas vontades, alguns pensamentos, né? Em relação a tantas coisas aí, né? Mas eu vou ler com vocês aqui o primeiro parágrafo da lição. Todos são diferentes e agora? Todos são diferentes. Você poderia pensar que ficou complicado.
Sim, você tem razão. Mas para lidarmos com todas as diferenças, temos a ajuda do Espírito Santo. Ô Espírito Santo, você precisa conhecer melhor. Espírito Santo é quem nos conduz, é quem nos dá graça, é quem nos dá paciência, é Ele que nos faz trilhar os caminhos que muitas das vezes a gente pensa, não vou conseguir, mas Ele do nosso lado, sempre ali nos orientando, né? Quando nós ouvimos ali no nosso coração, né, ele explicando, nos ensinando, nos apoiando, nos incentivando, né? Então você conheça o Espírito Santo, abra oportunidade, abra caminhos para isso, é importantíssimo. Eu falo muito isso na minha igreja e eu, óbvio, não vou perder essa oportunidade. Tenha um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, permita isso, né? Essa quarentena ela tem nos trago esta oportunidade, este presente que é de reservar tempo para nos debruçarmos na presença do Senhor. Nós temos aí a campanha de oração. Você pode fazer a sua própria campanha, mas é importante, tenha esse tempo com o Senhor. Tenha esse tempo com o professor, que é o Espírito Santo. É ele que vai te ajudar a atravessar esses momentos de angústias, de incerteza. É ele que vai te dar um norte, né? Então é importante. Continuando a nossa leitura, ele pode nos ajudar a melhorar a maneira como nos relacionamos com as outras pessoas, seja com nossos pais, com os nossos irmãos ou com os nossos amigos. Olha só que coisa linda! E é verdade, eu já tive diversas experiências de querer tratar de uma maneira e o Espírito Santo falar ao meu coração, faça desse jeito. E eu relutar, mas no fim atender a solicitação. E de fato a gente vê como Deus trabalha, como Deus age em favor daqueles que o amam. E é verdade que se você tiver intimidade, pedir para o Espírito Santo te guiar, talvez você esteja agora dentro de casa, tendo que conviver com uma pessoa que te feriu, que te magoou, mas Deus trata, né? Deus pede, perdoe, libere o perdão, comece novamente, escreva as novas páginas no livro, né? A história de José é importante trazer aqui novamente a lembrança, porque José, ele perdoou. Olha só a situação de José, ele era um filho amado do pai, né? Por que amado? Porque era um filho da velhice, era filho da mulher que realmente Jacó amava, né? Ele foi jogado numa cisterna pelos irmãos, ele foi vendido como escravo ele foi acusado de abuso, né? Ele ficou preso muitos e muitos anos, até ele chegar à posição que ele chegou, que era de governador do Egito. Mas ele perdoou. O nome do seu filho, né, do seu filho Manassés, retrata esse perdão, né, que é Deus me fez esquecer. Ou seja, houve perdão. Ele tinha todos os motivos que nós podemos listar para não perdoar os irmãos dele, para condená-los, né? Para fazê-los sofrer, para fazê-los pagar, mas não, ele perdoou e ele entendeu que o propósito de Deus estava acima de todas as coisas, né? Então é importante, perdoe. Por essa semana eu ouvi uma frase que tocou muito no meu coração, mas que ela fala assim, muitas das vezes nós precisamos pedir perdão para quem nunca foi capaz de pedir perdão. Às vezes você está esperando um pedido de perdão que não vai chegar. Não vai chegar, mas você pode perdoar mesmo assim. Isso não impede que você libere perdão para essa pessoa. Então, o perdão é a base de todas as coisas. Perdoe para que você viva as experiências que Deus tem reservado para você. Perdoe para que você entenda o propósito dessa situação, por que você passou por isso. Perdoe para que Deus trate na sua vida e que você use dessa situação para alcançar outras vidas, para ter uma experiência, para contar como eu vivi, não só como alguns fazem, eu ouvi falar, eu li em algum lugar, eu assisti um vídeo. Não, eu vivi. É importante que tenhamos experiências pessoais, porque quando você passa por esse processo, você tem argumentos, você tem como tratar com pessoas que estejam passando pelo mesmo processo e que vão te dar ouvido, né? Porque, como eu disse, nós somos diferentes, né, em relação a outros, mas
a principal característica do cristão. Qual é? A principal característica do cristão é obedecer à vontade de Deus, né? Obedecer. Então obedeça. Se o Senhor está falando para você perdoar, ainda que doa, ainda que você sofra, ainda que você entre no seu quarto, no seu canto, mas só saia de lá com o coração limpo, com o coração purificado, liberado de perdão, porque daí, meu jovem, minha jovem, nada mais vai te segurar, tenha certeza disso. Coração livre, coração limpo, coração livre de qualquer culpa, de qualquer mágoa, é um coração propício para Deus operar maravilhas. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que Deus pode fazer na sua vida. Assim como fez com José, né? José, ele transformou, Deus transformou a tragédia de Moisés, né? Tudo aquilo de ruim numa bênção. Por que numa bênção? Porque no final ele trouxe para perto de si os seus irmãos, o seu pai, né? Ele trouxe para perto, fez morar perto dele. Faraó deu as melhores terras para os pais e para os irmãos, tornou os irmãos de José os pastores ali do rebanho. Ou seja, irmãos, tudo para a honra e para a glória do Senhor. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Há situações na nossa vida que a gente fica se perguntando: por que eu, Senhor? Mas por quê? Por quê? E eu aprendi em algumas situações da minha vida que a gente tem que mudar a pergunta. A gente tem que colocar a pergunta que deve ser feita é: para quê, Senhor? Para que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Não responde muitas das nossas perguntas, né? E talvez não traga para você a saciedade que seu coração esteja precisando. Mas se você trocar a pergunta ao invés de por quê, para que, Deus vai te responder. Eu gostaria de deixar aqui, não sei por que o Senhor tocou no meu coração a falar a respeito deste assunto, mas na minha adolescência, entre 12 e 13 anos, eu fui vítima de um abuso. E eu tinha como escolha odiar a pessoa para o resto da minha vida, não querer tratar desse assunto, esquecer. Mas Deus tratou no meu coração de uma maneira tão linda que me fez, eu perdoei a pessoa. Nós não temos mais contato, mas foi um perdão de não restar nada. Quando eu lembro da pessoa, não vem no meu coração ódio, não vem tristeza, nada. Muito pelo contrário, eu me lembro, eu oro pela pessoa para que Deus guarde, né? Mas enfim, de repente você passou por uma situação tão triste quanto, ou até pior. Nós não temos nem como imaginar, eu não posso nem imaginar a sua dor, mas eu confesso para você que o perdão é o primeiro passo para que possamos ser curados deste mal, desse trauma que segue, né? Pode seguir para a nossa vida e trazer aí desastres sem medidas, né? Então, não deixe isso tomar conta do seu coração, libere o perdão, faça sim uma conversa, aproveite esse momento de quarentena para você pensar a respeito do assunto, para você poder conversar, para você se abrir, né? É importante você se abrir com alguém, se abra com seu pai, com sua mãe, com o irmão. Eu não tenho quem, não confio. Seja com um amigo, procure o líder de adolescentes da sua igreja, que está com certeza capacitado e orientado pelo Espírito Santo a te ajudar, a te dar um norte, a orar principalmente por você, para que você alcance esse caminho do perdão, e as outras coisas Deus vai fazer, mas é importante que você ponha isso para fora. Há coisas na vida que não devem ser engolidas, né? Como aquele ditado, né, que a gente engole um sapo todo dia. Não, tem sapos, né, que a gente não deve engolir. Tem coisas que precisam ser ditas, tem coisas que precisam ser escritas. Se de repente você não consegue falar em palavras, você pode escrever uma carta, entregar para alguém que seja da sua confiança, né, alguém que você entenda que vai conseguir te ajudar de alguma maneira. Eu sei que às vezes a gente pensa que é muito complicado, eu vou trazer uma guerra em família, eu vou trazer um desconforto, mas não pense nisso, né? Pense em você, pense que você precisa, né, pôr isso para fora, para que você libere o perdão e para que as coisas de fato aconteçam da maneira como deve acontecer. Amém? Nós temos aqui se você ler Todos São Diferentes e Agora, que é o último tópico da nossa lição.
No último parágrafo, se relacionar bem com os outros depende de nós. Jesus nos tirou do lugar de conforto ao nos ensinar que devemos amar não apenas os nossos amigos, mas sobretudo amar os que nos têm como inimigos. Está lá em Mateus 5,44. Como filho de Deus em sua casa, você deve buscar se relacionar bem, com sabedoria, com toda a sua família. Peça ajuda a Deus para que Ele molde a história de sua casa e transforme o que é problema em salvação. Se deixe usar como canal de transformação dentro da sua família. Olha só que coisa linda, irmãos. Cristo nos ensinou a amar. E não só amar quem ama, quem nos ama, mas amar os nossos inimigos, né? Pensa numa ousadia, pensa numa coisa que vai totalmente na contramão do que o mundo prega. O mundo fala, não gosto de você, tô nem aí, não é assim? Não tem até tô nem aí, né? Eu poderia dizer, né? Não vou com a cara de ciclano, de Bertano, tô nem aí, não faz diferença, não paga minhas contas, não isso, naquilo. Mas não, a Bíblia diz que nós temos que amar os nossos inimigos e orar por eles, você sabia? Você sabia que Jó orou pelos amigos que anteriormente haviam acusado ele de ter roubado as viúvas, de ter feito blasfêmia contra Deus, naquele sofrimento de Jó, né? E os amigos ali que deveriam estar apoiando, deveriam estar cuidando dele, começaram a acusar, e Deus fala assim, eu só vou salvá-los se você orar por eles. E Jó orou, você acredita? Você poderia falar assim, mas eu, no lugar de Jó, não ia orar não falou que eu fiz, que eu desfiz, não levantou calúnia sobre mim, não vou orar não. Jó orou. E tantos outros, né? Nem Davi é um grande exemplo disso, né? A Bíblia fala que quando Davi soube da morte de Saul, que foi uma pessoa que perseguiu ele por tanto, causou tantas dores, tanto sofrimento, fez ele sair de uma vida de palácio, teve que abandonar a esposa, que era filha de Saul. Quando ele soube da morte de Saul, a Bíblia diz que ele chorou amargamente a morte de um inimigo. Se a gente for trazer para os nossos dias, é mais fácil a gente comemorar a morte de um inimigo, não é verdade? Mas não, esse não é o princípio cristão. O princípio cristão não trata como o mundo trata. A questão mesmo da diferença, se você for perceber, o mundo de uma maneira bem sutil tenta negar, né, que nós temos a diferença, fazendo todos nós sermos iguais. Como, por exemplo, lança-se uma modinha, todo mundo quer usar aquela calça, aquela saia, aquela blusa. E lança-se uma brincadeira, como a que nós vimos ultimamente aí, a do trigo. Todo mundo quer fazer, quer dizer, o mundo está nos levando para um caminho, né, para uma direção que tenta negar a diferença que foi dada por Cristo, pelo nosso Criador, quando nós fomos criados para este mundo, né? E Ele quer que você pense igual, que você se vista igual, que você haja igual, mas não, o posicionamento diante desse tipo de ensinamento é sempre não, eu sou diferente porque eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo, eu creio na Bíblia como regra e conduta, a minha fé está baseada na salvação, é dessa forma que nós devemos agir, sim, nós temos que bater de frente, sim, porque nós não somos de maneira nenhuma obrigados, né, a aceitar isso que o inimigo tem lançado sobre nós como se fosse imposição, muitas das vezes, né? O inimigo tem vindo nos últimos anos, se você percebeu, de uma maneira mais agressiva, né? Dizendo que não, você tem que aceitar, porque agora se não aceitar tem até lei. Não, nós não temos que aceitar. Tudo que vai contra os princípios cristãos, tudo que vai contra a palavra, nós como os cristãos, nós temos que defender e nos posicionar contra, né? Nós temos aqui até um caso, podemos citar até mesmo a questão da timidez, né? Que faz parte, é uma característica, né? Eu tenho um filho que ele é tímido e o outro que não é tão tímido,
né? Não tem problema ser tímido, nenhum, não há problema nenhum ser tímido, mas tome cuidado, porque às vezes a timidez, ela torna uma desculpa para você não falar da palavra de Deus, para você não orar, para você não convidar os seus amigos para o encontro dos adolescentes, e isso é perigoso, porque a Bíblia está escrito que naquele grande dia, se você negar Cristo aqui na terra, naquele grande dia, Cristo também não vai te reconhecer, né? Então, assim, tome cuidado. Ah, eu sou tímida. Não tem problema em ser tímida, faz parte, é uma característica. Hoje você pode trabalhar, pode desenvolver isso para você não ter tanto, não passar tanto mal, né? Não ter aquelas crises de ansiedade, que é muito típico de quem tem timidez, mas lembre-se que essa timidez nunca seja motivo ou desculpa para falar do nome do Senhor. Tenha isso em mente muito claro, porque muitas pessoas passam por você, que vão passar por você, vão precisar ouvir uma palavra, e se você não vencer essa barreira, essa pessoa não vai ter essa oportunidade. É claro que Deus vai proporcionar a elas outras oportunidades, mas você é parte dessa grande estrutura e você precisa também colaborar, amém? Do seu jeito, da sua maneira, ao seu gosto, mas o importante é aprender de Jesus, aprender daquele que nos faz todos os dias, né, levantar cedo e falar, não, hoje eu vou fazer a diferença. E aproveitando o tema da nossa lição, né, que é como conviver com o diferente, né, como conviver com o diferente, eu gostaria de deixar um desafio para você aqui para encerrarmos esta aula, né? Como posso fazer a diferença onde estou? Né? Como eu posso fazer a diferença no meu ambiente familiar, no meu ambiente escolar, junto com os meus vizinhos e junto com os meus irmãos na igreja, né? Que você faça a diferença, que você escolha aí alguma coisa para você falar para a honra e glória do Senhor. Eu agi de maneira diferente, né? Mas é importante que você busque sempre esse caminho, né? De entender que as diferenças são dádivas, sim, que foram confiadas por Deus a nós seres humanos, e através da nossa liberdade, que é o livre-arbítrio, lembre-se sempre que você tem sempre essa decisão, mas você não pode escolher as consequências. Então pense bem antes de fazer uma decisão ou outra, para que você depois não se arrependa das consequências, porque com certeza elas virão, tá bom? Eu espero que a lição tenha sido de bom proveito para todos vocês, assim como foi para mim também uma grande honra, uma grande satisfação estar com vocês, e continue aprendendo mais. Como eu disse aqui no começo, e eu vou repetir novamente, tenha esse tempo com Deus, né? Procure, mesmo na sua adolescência, eu sei que são muitos compromissos, né? São muitas redes sociais para administrar, mas tenha um tempo para oferecer para Deus, um tempo onde você queira e esteja disposto a aprender, a se apresentar como um sacrifício, né? Porque isso Deus com certeza se agrada, e nenhum daqueles que se chegam na presença do Senhor ele despede, né? Ele tem prazer em estar com você, prazer em estar conosco, e que você aproveite profundamente esses momentos para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e que você viva experiências maravilhosas, amém? Eu fico feliz em saber que vocês estão assistindo essa aula. Continuem assistindo e chamando, né? E sempre incentivando. Agora nós não podemos estar juntos, né? Por uma determinação aí das nossas competências políticas, mas quando pudermos, que você não hesite em fazer um convite, em que você possa trazer outras colegas para que eles possam aprender desse caminho da palavra do Senhor, que conhecer Jesus, porque não há nada melhor do que conhecer Jesus, entregar a nossa vida para aquele que pode nos salvar, nos guardar, não há preço que pague, amém? Muito obrigada a todos, tenham um bom domingo e fiquem na presença do Senhor.